eu sou Eliane Passos. E eu sou Douglas Nunes. E esse é os 10 Minutos com Deus. Hoje nós vamos falar sobre um seriado na Netflix. E qual é? Messias. He's come out of nowhere and we don't know who he is. What do we know about him? He's leading desperate people. So this is a cult? We don't know who he's associated with. Gente, você já assistiu? Não. Será que é gospel? Não sei. Ou não é? Gospel. Será? É coisa Será que de crente pode assistir esse negócio aí? Será que não zoaram Jesus igual o Portas do Fundo? Nós vamos comentar sobre algumas coisas que aconteceram no seriado. Então a gente tá deixando avisado aqui, vai ter spoiler. Se você não assistiu a série, você não gosta de spoiler, dê um like primeiro e depois vai lá assistir na Netflix. Aí depois você volta aqui pra assistir novamente com a gente. Uma das coisas que me chamou bastante atenção no começo foi porque eu achei que seria assim, uma série retratando como se Jesus tivesse vindo no século 21. Só que aí eu comecei a pensar, né? Levando pro lado da Bíblia, a palavra do Senhor fala que Jesus ele viria em nuvens, com poder e muita glória. E agora esse Messias aí, não, ele não veio em grande glória, ele não veio em grande poder, não veio em grande nada. Então, pra mim, ele não é Jesus, não. Quando ele é preso, eu acho muito interessante as conversas que ele tem durante a cadeia. Aí chama um cara pra poder interrogar ele, pra usar a força se for preciso. E aí o cara começa a ser interrogado. Teve também uma policial, a Eva, acho que ela é policial, agente, sei lá. A CIA, agente da CIA. Agente da CIA. Ela também foi interrogar ele, uma mulher muito inteligente. Cara, que mulher inteligente, meu Deus. Aí ela foi lá interrogar ele e mesmo com todas as experiências que ela tinha, mesmo com toda a bagagem dela, ele tinha um poder de persuasão e ele começou a falar coisas do passado dela também. E todas as vezes que ele traz à tona situações do passado das pessoas, são situações fortes que tira totalmente o equilíbrio da pessoa ali. A Eva ficou totalmente desequilibrada, saiu da sala, deixou ele e foi lá pra fora chorar, né? Entendi o que o roteirista quis mostrar na conversa entre os dois. Essa é uma conversa que eu tava esperando faz horas, desde o começo do seriado. Falou, quero ver a conversa, porque até então eu tava acreditando que ele era alguma coisa. Eu queria ver a conversa entre os dois. You get around Syria, Israel, Texas. It's the nature of my work. And what is that work? God's work. Não achei que a conversa entre os dois iria acontecer lá no começo. Eu achei que eles iam ser mais demorados para acontecer lá na frente. Só que eles usaram essa conversa já lá no começo. Ela pegou e começou a falar dele. Falar sobre pessoas como ele, que acham que acreditam em uma missão, acreditam que é importante nessa missão e que vai até o fundo sobre isso, tal, falou certinho. O pensamento de uma pessoa como ele, ou seja, um pensamento de um terrorista, talvez. E aí chegou a vez dele falar. E aí eu entendi na hora, falei, agora ele vai falar a mesma coisa, só que do outro lado da história. E foi o que aconteceu. Ele começou a ler ela todinha e começou a falar um monte de coisas particulares dela, inclusive esse nome Eva, que ninguém sabia que ela se chamava Eva. Gente, o inimigo também sabe o que você fez, o diabo sabe tudo do seu passado, tudo que você fez, e ele te chama pelo seu pecado. Então não é só porque a pessoa está falando do seu passado, significa que é Jesus revelando para a sua vida, e aí você começa a chorar, e eu pequei mesmo, não sei o que. Saber o passado todo mundo sabe. O presente só a Deus pertence. Teve aquele furacão lá que a gente não falou, que ele apareceu do nada com a menina lá, e só a igreja ficou em pé e o pastor acreditou nele lá, a menina acreditou nele. Não, mas aquele furacão foi muito interessante mesmo, porque destruiu a cidade inteira, menos a igreja. Então assim, ele salvou a filha do pastor, que estava indo embora, e ele ainda protegeu a igreja. Então isso aí deixou com que as pessoas acreditassem mais ainda que ele era o Messias. Na hora do julgamento ali, falou com o juiz lá, uma coisa que eu achei não muito a ver. Ele não precisava ter falado nada, porque já tinha um advogado que falava por ele. Por causa do pastor, ele pegou a melhor advogada que tinha na região. Porém, ele interrompeu e ele falou. Eu acho que foi por isso que ele interrompeu, porque ela disse assim, que ela iria ganhar o caso dele, que ele iria sair da prisão. E aí ele respondeu assim no final, se Deus quiser. E ela falou assim, mesmo se Deus não quiser, você vai sair porque eu sou a melhor. E o cara saiu,
e andou sobre as águas da piscininha lá de frente do bagulho lá. E aí a gente já vê já algumas pessoas fazendo isso, mágicas, né? Tipo o Chris Angel anda sobre as águas, ele até voa. Não. Mas eu sei que é um ilusionista. É, um ilusionista real, que ele veio aqui pro Brasil, no Cristo Redentor, ele abriu os braços assim e ele voou no meio do pessoal. Eita, pegando isso. De verdade. Não, ele é muito bom, Chris Angel. Faz cada coisa assim que você fala, cara, esse cara vendeu alma pro capeta. De verdade, eu olho pro Chris Angel, o Chris Angel, ele é muito bom, de verdade. E a primeira coisa que eu vi, o cara vendeu a alma pro capeta, porque ele faz coisa, ele gruda na parede lá em cima, lá no prédio. Parece o Homem-Aranha. Sério, ele fica de boa. É sério, o cara O cara é bom. é do louco, é louco. E eu quero falar da parte ruim do filme. Qual que é a parte ruim? O desenrolar da história. Mostra muito tempo aquele pessoal no deserto, aquele guri que o cara tomou uma surra, ele ficou no deserto, parecia um furacãozinho pra ele seguir. E aí ele achou o acampamento de volta, ficou lá passando fome. E aí ficou focando muito naqueles guri lá e eles não evoluíram, eles não cresceram. Focou muito no cara que estava interrogando Jesus e também não evoluiu, que ele tinha uma família e tal. Demorou muito para evoluir. Quando você assiste o seriado inteiro, você vê para onde que eles vão. Esse demorar dele até chegar, até concluir o ato do guri e do cara, podia ter concluído em 2 episódios. Mas eu fico ali olhando e falando, pra onde esses guri vai? Pra onde vai essa história? Qual é o desenrolar dessa história? E demora demais, o que me faz querer muito desistir de assistir o filme. Porque ele chega numa parte chata, que conversa. Só que esse menino aí deu pra entender que ele era meio que um escolhido do Messias. Tanto ele como a filha do pastor. Além dele ter sobrevivido à tortura, à fome, à escassez lá no deserto lá, no final ele aparece como um representante dele, né? Um porta-voz dele. Mesma coisa da menina. Lá no final do filme, ela aparece como uma porta-voz dele também. Na hora que ele tem a oportunidade de falar em rede nacional pra todo mundo ver ele ali naquele programa de TV, ele simplesmente foge, vai embora e deixa a filha do pastor lá como uma representante dele. E uma coisa que eu achei muito estranha, o que será que aconteceu com aquela filha do pastor depois que ela falou sobre ele? Será que ela ficou endemoniada ou será que ela teve só uma convulsão? Será que foi um desmaio? Que trem que foi aquilo lá? Eu não entendi muito não. Bom, como isso é filme, como isso é seriado, ela tem epilepsia e ela falando lá, as câmeras foram mostrando pra lá, tava muito na cara que ela ia ter uma epilepsia depois de falar. Eu tinha certeza que ela ia cair lá. Uma parte que eu achei interessante do pastor, que eu queria falar do pastor, é que ele ia tacar fogo na igreja para poder pagar as contas. Provavelmente ele ia fingir que a igreja pegou fogo para poder receber o seguro. Tem um momento lá que chamando ele de Messias, que o Messias ele volta pro hotel e ele vai lá na sala de imprensa, ele fala que ele teve um encontro secreto com o presidente dos Estados Unidos. O presidente chega nele e falou, essa conversa secreta, morreu aqui, não te conheço, nunca nem vi, na face da terra, nega até a morte. E aí ele chega e o que ele faz? Eu falei com o presidente. Assim, ó. E ele fala lá pra todo mundo lá que falou com o presidente, tal. E aí, quando ele sobe, o pastor dá um piti. Você tinha que falar comigo pra falar com a imprensa, que não sei o que eu ia agendar isso, que eu ia agendar aquilo, não sei o que. E aí o Messias, o que ele fala? Não precisava de sua ajuda. E aí o cara fala assim, qual é a minha missão aqui então? Por que eu tô aqui? Então eu vejo muitas coisas assim. Ele estava servindo o Messias, acreditando que ele era o Messias, só que ele queria a visibilidade. Quando o Messias fez algo sem falar com ele, ele ficou bravo. Porque, então, será que ele estava fazendo para o Messias mesmo? Ou para parecer que era ele o escolhido do Messias para ser o porta-voz, para ser o agente do Messias, tal. E aí quando o Messias falou que não precisava dele, ficou doidão lá. E aí assim que eu vejo a parte, as pessoas vão fazer coisa para Deus, mas se não tiver algum cargo, ela não vai fazer. Se ela não, o pastor não chamar lá na frente e falar, fulano é responsável agora, caminha ela agora, assim, ela não faz, né? Ou seja, a gente faz para o Messias ou faz para a gente aparecer, né? Porque a gente ama ser visto fazendo.
ou simplesmente ama fazer para Deus? Achei legal, Você gostou? mas achei... Eu gostei. Uma coisa que eu achei que, tipo, chamou muita atenção é porque as pessoas que procuraram ele, na verdade, procuraram ele pelo que ele podia fazer, não pelo que ele era. E hoje em dia tá sendo a mesma coisa. As pessoas iam atrás do Messias lá, o Messias lá, pelo que ele podia fazer por elas. Então as pessoas que eram doentes, as pessoas que tinham alguma necessidade iam atrás dele por causa disso. Mas não pelo que ele é, na verdade, porque ninguém sabe também quem ele é, né? Então hoje em dia as pessoas também fazem isso com Deus. Muitas das vezes as pessoas elas buscam a Deus não pelo quem ele é, mas sim pelo que ele pode proporcionar. Então, assim, quando tá com alguma dificuldade, procura Deus, mas quando tá tudo bom, assim, tudo bem, né? Deus fica em segundo plano. Ele é o Messias? Ele é o anticristo? Ele é quem? Você não acredita que ele é o Messias? Não. Confesso que o último episódio foi muito louco, né? Ver o cara lá, tava tudo planejado pra matar ele. O avião cai. Aí eu falei, morreu, viu? O anticristo morreu. E aí, de repente, o cara aparece do nada e ainda ressuscita 2 pessoas. O avião cai e aí tá um monte de rosa lá. O que aquelas rosas tá fazendo no deserto lá? Rosa é porque é defunto. Quanto tempo o avião tava caído lá? Será que o avião tava caído 3 dias? Ah, pode ser, né? Aí tá, o 3 menino... dias, 3 noites. O menino chega lá e o cara lá tá de boca aberta com o mosquito ali na boca dele, né? A mosca, né? A mosca. Na boca dele, ok. Aí o menino fala lá, ele te ressuscitou, você tava morto, ele te ressuscitou. Só que antes desse menino chegar ali, mostra esse menino lá cuidando de ovelhas. E eu tava assistindo e eu falei, cara, igualzinho Davi. Falei, Davi que fazia isso. Era a função de Davi lá, cuidar das ovelhas e tal. E aí ele entra lá pra poder ter uma aula, e nessa aula ele chega atrasado e a mulher pergunta, né? Ele chegou atrasado e o que ele fala? Que ele tava matando o leão. É, E todo mundo zomba ele, né? igual ao do Davi. E aí o que eu vejo? O menino já é alguém que inventa a história, que aumenta a história. Não tinha leão lá, não tinha urso lá. Então ele é alguém que já cria uma história na cabeça dele. E foi o mesmo menino que cria essas histórias que apareceu lá e que falou que o Messias tinha ressuscitado o cara lá e que ressuscitou o outro lá também. E aí o cara ficou, como assim? Me ressuscitou? Como assim? O que aconteceu? A coisa é que ressuscitar você pode fazer massagem cardíaca lá, né? Uhum. Não é só encostar, né? Não. Tem que bater mesmo lá. Mas e o avião cair? Como assim? Caiu o avião e ele tá lá, em pé lá, é filme, né? Mas será que aí, nesse finalzinho, é pra colocar a pulga atrás da orelha? Será que ele é alguma coisa? Será que ele Será que ele é o Messias? Te deixou enganado muito nessa parte? Essa parte eu confesso que eu fiquei assim pensando. Até então eu já tinha descartado todas as possibilidades deles quererem fazer com que o cara realmente seja Jesus, seja o Messias. Então, assim, todos esses momentos, no furacão lá da igreja e na queda do avião, esse Messias lá, ele se manteve sempre calmo, assim, sabe? Tipo, controle emocional total. E isso aí eu acho muito, muito louco, porque em nenhum momento na série nós conseguimos ver ele desesperado, sabe? Fora do controle. Então, assim, se você gosta de série, se você gosta de série boa, essa é uma série que nós recomendamos pra você. Eu confesso, eu só terminei de assistir pra poder gravar o vídeo. De verdade. O final vale a pena, beleza, ok, o final é muito bom. O começo também é bom. O começo é bom porque te deixa intrigado. Uhum. E aí o meio Cansativo. de lá é muito cansativo, é muito assim, a série podia ter 6 episódios que ela ia contar assim, beleza, ok, fechado. Porque tem momento que parece que o Messias não faz nada, fica lá. Não faz nada. À toa lá, parado lá. Sem nada com nada. E você gostou dessa série? Você assistiu essa série inteira? Comenta aí o que você gostou, o que você acha. E comenta também se você gostou do nosso vídeo falando sobre seriados como este, por exemplo. Não esqueça de deixar o seu like, não esqueça de se inscrever no canal se você não é inscrito ainda. Compartilhe com a galera e vamos juntos proclamar o reino de Deus aí através do nosso canal, beleza? E é isso aí, gente. Até a próxima. Tchau! Valeu, tchau!